Bora, gente, vamos que vamos. Vamos para o podcast de hoje, podcast de Libertadores, de Sul-Americana, e a gente vai ouvir ao final o técnico Fernando Diniz, técnico do Fluminense, Fluminense que perdeu aí para o The Strongest, foi apenas 1-0, mas foi aquele 1-0 com sensação de vitória, viu? Com sensação de vitória, porque o Fábio foi um monstro, tá? O Fábio foi um gigante no gol, é impressionante, cara. O Fábio parece que quanto mais tempo passa, melhor ele fica, né? É o famoso Highlander, né? O guerreiro imortal. O Fábio é o guerreiro imortal, cara. É impressionante como ele defendeu nesse jogo. Não fosse ele, talvez o placar fosse muito elástico, como aconteceu com o River Plate quando foi enfrentar o The Strongest, né? Então, 1-0 ficou barato. Mas eu acho que foi o risco que o Fernando Diniz correu, né? Ele vai com o time reserva, ele reclama da questão da altitude. A gente vai ouvir tudo um pouco ao final do podcast de hoje. A coletiva é bem curta, então muito provavelmente a gente vai ouvir ela inteira, tá? É de fato uma coletiva curta, respondeu apenas umas 3, 4, 5 perguntas. É bem pouco, né? É bem rápido, vamos ver. Vamos ver o andamento, porque a gente fala muito aqui, tá? Então, vamos com calma, a gente vai chegar lá. Pelo menos uma parte da coletiva a gente vai ouvir isso sem dúvidas, tá? Vamos para agenda de jogos. Opa, aqui é os jogos da sexta. Não tem, já para antecipar, né? Não tem nada na sexta-feira. Então amanhã, imagino eu que vai ser um podcast mais tranquilo. Isso se é que a gente vai gravar, né? Se é que a gente vai gravar, né? Que vamos ver. Se gravar, gravou. Se não gravar, não gravou. Tá aqui a rodada. A gente vai passar pela agenda dos jogos do dia, deixando os créditos aqui de antemão ao Globoesporte.com, tá? Onde a gente sempre faz o nosso giro pelos jogos do dia e pelas notícias esportivas, tá? Vamos falar de Libertadores, de Sul-Americana, destaque aqui para a goleada do Bragantino, Botafogo que estava ganhando fácil, quase, hein? Sofreu, hein? E a vitória do Internacional, finalmente voltando a vencer, sofreu, suou um bocado diante dessa equipe fraca do Metropolitanos, tá? Vamos passo a passo, vamos para as notícias esportivas, deixando os créditos aqui, como sempre fazemos, como sempre esquecemos. Globoesporte.com, tá? Todas as notícias esportivas a gente vai passar pelo site do GE. Então, deixando os créditos aqui de antemão, tá? Sobre Vasco da Gama, tá? Vasco é notificado por dívida de mais de 8 milhões com o Andrei. Diretoria tenta renegociar acordo. Pessoas ligadas ao jogador dizem que a ação já corre na justiça, mas o clube ainda não foi citado, né? Agora tenta. Cara, assim, eu falei sobre isso antes já, vou falar de novo, cara. Contratou o jogador, certo? Por empréstimo do Chelsea. Sabia que ia ser caro. Uma fatia do orçamento que tinha que ter sido previsto. Se não foi, amadorismo. Se foi e gastaram com outras coisas, má administração. Mas sabia que ia ter que investir essa grana. E agora tenta renegociar acordo, sabe? Gente, assim, pô, chega a SAF, você fala, vai ser uma gestão responsável. Óbvio que a gente sabe que existem vários problemas, né? Quando você vira SAF, você herda todas as dívidas do clube, né? E aí vem o oficial de justiça, pede penhora de alguma coisa, cobra o pagamento de dívidas que estão atrasadas há muito tempo, a justiça pede o pagamento em questão de dias. A gente entende tudo isso. Só que a contratação de um jogador como o Andrei, contratação por empréstimo, é um negócio caro. É um negócio caro, certo? Não é uma parada que assim, ah, não, 500 mil, né? Pro Vasco é muita coisa, mas se você pensar para um grupo de Série A hoje, na teoria não é tanta grana, tá? Para mim é muita grana, ajudaria muito a minha vida. Mas você pensa assim, pô, trazer o André é 500 mil. 500 mil, traz aí, né? O Palmeiras não trouxe o André. O André, ele era preterido pelo Palmeiras. O Palmeiras não quis trazer, porque por causa dos valores e porque ia ter que abrir mão dos jogadores justamente nesse período que está tendo o Mundial. E o Chelsea queria a liberação do jogador para jogar pela seleção. O Palmeiras não. Por que o Palmeiras não trouxe? Esse era um claro sinal de alerta para o Vasco da Gama. Né? E aí chega a SAF, se vira SAF, né? Se transforma numa SAF, é comprada pela 777. Você imagina, vai ter uma administração competente e responsável. Aparentemente não. Por isso que a gente sempre vira e mexe, a gente fala aqui, vira e mexe, a gente ouve em vários programas esportivos comentaristas falando, a SAF não é a salvação de tudo, né? Você vê que mesmo numa SAF existe uma gestão. Isso para mim é má gestão. Isso para mim é beira o amadorismo,
Você trazer um cara que você agora não pode contar com ele. Tá numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Sabia que ia ter que abrir mão, né, do jogador. Porque isso era condição para o Chelsea liberar o empréstimo. Um valor altíssimo, cara. Um valor altíssimo. Repito, o Palmeiras tinha condição tranquilas de contratar o Andrei. Não quis. Porque pelo valor que a gente está pagando, ele tem que ceder o atleta para uma seleção. De repente o cara se contunde. Não sei, você não sabe, né? De repente o cara se contunde. A gente não vai poder contar com o cara. Não tô com o dinheiro sobrando, mas também, né? Não sou besta, né? Então, assim, não tô falando que o Vasco é besta, mas assim, sabia que corria todos esses riscos, né? E agora, pô, agora dívida, tem que cobrar dívida, pô, é realmente uma situação que, para mim, beira o amadorismo, tá? Sobre CBF, a gente não falou sobre isso, né? Mas no mesmo dia que estourou aquele caso do Vinícius Júnior, a CBF anunciou, quando o negócio tomou proporções gigantescas, né? A CBF anunciou que faria um dos amistosos da seleção na Espanha, né? Aí isso pegou muito mal. Depois a CBF disse que entrou em contato com o Vinícius Júnior antes para perguntar para ele sobre o que ele achava disso. O Vinícius disse que jogaria e por isso foi marcado esse jogo na Espanha, né? Independentemente do que o Vinícius falou ou não, o Vinícius é um brabo guerreiro, como eu já disse aqui. Ele é um super-herói, ele vai encarar o que tiver que ser encarado. Eu acho que cabe à CBF uma posição contundente em relação ao assunto, né? E aí, em virtude disso, sabe que tem acordos comerciais, né? A CBF não vai contra os seus acordos comerciais, deveria, mas não vai. Então, ele anunciou aí campanhas, né? Com racismo não tem jogo. CBF preparações para a rodada do Brasileiro, tá? Aqui vai ter uma série de, né, camiseta, tudo. Edinaldo Rodrigues, né, o presidente da CBF, tudo bonito, né? Tudo bonito. Enfim, né? Enfim, é o que eu falei. Esse jogo na Espanha, na minha opinião, essa seria a maior mostra, né, de um posicionamento contundente da CBF, tá? Vamos para uma notícia que tá, tá gerando um certo, tá ganhando uma certa atenção da imprensa esportiva de que o Abel Ferreira é um dos treinadores na lista do PSG, né? Assim, o português foi citado pela imprensa local como um dos alvos a assumir o clube, tá? E aqui a matéria, assim, quando saiu, muita gente falou, pô, isso aí é coisa que os caras falam pra, né, causar rebuliço e tal, mas foi o jornal L'Equipe, né? O L'Equipe divulgou isso, tá? Ele é o L'Equipe da França, um jornal extremamente renomado, né, na França, noticiou que o português, o Abel Ferreira, é uma opção dentro de uma relação que conta com Mourinho, técnico da Roma, Thiago Motta, técnico do Bolonha, Marcelo Galhardo, que fez história no River Plate, tá? Então, assim, aparentemente está na lista, mas a gente não sabe em que posição da lista, né? Então, às vezes ele é o quarto, é o quinto. Os caras vão tentar o Mourinho primeiro, vão tentar o Thiago Motta primeiro, Galhardo que está disponível, né? Porque o Abel tem uma multa rescisória alta, apesar de que multa rescisória para o Paris Saint-Germain não é nada, né? Mas notícia que deve causar um pouquinho de, eu diria que um pouquinho de, não digo nem apreensão, mas deixa aquela sensação de adrenalina já no torcedor palmeirense, né? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Vira e mexe, né? Sai notícia de que o Abel apareceu na lista do Chelsea, né? Eu acho muito improvável que chegue de fato alguma proposta ao Abel Ferreira. Se chegar, a multa é altíssima. Isso assim diminui muito, né? Essa questão de pô, o clube vai ter que pagar uma bagatela. Para o PSG não é nada, obviamente, né? Mas ainda assim é uma grana. Eu posso pegar o Galhardo de graça ou eu posso pegar o Abel Ferreira e pagar uma multa alta, né? Então acho que tem várias dessas coisas. E o próprio Abel, ele já falou isso em coletiva de que ele tá muito feliz no Palmeiras. A vinda da família dele pro Brasil acho que mudou muita coisa. E eu acho muito, mas muito difícil o Abel Ferreira ele sair do Palmeiras. Ele só sai do Palmeiras por um mega projeto esportivo, sabe? Algo semelhante ao que o Guardiola tem no Manchester City. Então não basta só ir para um grande clube, para uma grande liga
ele vai ter que ter um grande elenco à disposição e também um baita projeto esportivo no horizonte, né? Isso é muito difícil. O PSG não proporciona isso, não proporcionaria isso ao Abel Ferreira. Proporcionaria sim um grande salário para ele se aposentar de vez no futebol, né? Uma coisa que o Abel Ferreira já falou também em coletiva, de que ele não se imagina como treinador por muito tempo, né? Mas eu acho que até pela questão da família dele ter se mudado para o Brasil, a esposa e as filhas, eu acho muito improvável que o Abel saia por qualquer, nem que seja por muita grana. Eu acho muito improvável. O Abel Ferreira tem um dos maiores salários do mundo, um dos treinadores mais bem pagos do mundo, tá? Isso contando tudo. Europa, mundo árabe, o Abel Ferreira tem um dos maiores salários do mundo, tá? Então, assim, questão de grana não pega para ele, mas agora é uma questão de prestígio, né? É uma questão de projeto esportivo. Eu acho que até por ele ele é um cara que sempre fala muito de família, né? Acho que até por ele estar com a família dele, ele vê o próprio Palmeiras como uma parte de sua família. Ele só sai do Palmeiras depois que ele conseguir ganhar tudo. E ganhar tudo significa ganhar o Mundial de Clubes. Acho que só aí o Abel Ferreira consideraria. Ele vai considerar qualquer proposta, obviamente, mas só aí ele estaria mais tranquilo de tomar essa decisão. Cara, atingi o auge, fiz tudo que eu pude, ganhei tudo que eu poderia ganhar e deixei esse legado, né, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Vamos ver, cara, assim, obviamente que saem notícias, mas, sincero, honestamente, o que eu diria pro torcedor palmeirense é para não se preocupar, tá? Eu falei, eu acho muito difícil. Se de repente fosse nem o Chelsea, tá? Se de repente fosse um Liverpool, né? O Manchester City não vai acontecer, mas sei lá, daqui a quantos anos, de repente o Manchester City, porque assim, se o Guardiola ganha a Champions League, eu acho que o Guardiola chega naquele ponto que eu falei assim, do Abel do Mundial. Ele chega assim, objetivo concluído com sucesso. E aí ele ficaria mais tranquilo para deixar o Manchester City. Aí de repente chega a proposta, aí essa é uma proposta que balançaria, acho, mas muito improvável de acontecer, né? Muito improvável de acontecer. Aí, por isso que eu falei, não, nunca diga que é impossível, mas assim, PSG, mesmo Chelsea, né? Assim, são clubes tumultuados hoje, tumultuados para um treinador, né? Para um treinador não tem projeto esportivo. O PSG não tem projeto esportivo nenhum, né? Então eu acho que, sim, nem por muita grana o Abel Ferreira deixaria o Palmeiras para ir para o PSG, tá? Pelo menos é a sensação que eu tenho em virtude de coletivas, né? De tudo que ele vem falando nos últimos meses, tá? Vambora, vamos para alguns treinadores, tá? Cortes das coletivas de alguns treinadores. Tem a coletiva do Luiz Castro no ar, tá? Mas eu quero ouvir com vocês o Fernando Diniz. Faz tempo que eu não ouço o Diniz, né? Vamos ouvir um pouquinho o Fernando Diniz, também explicar um pouquinho essa derrota, né? Vai criticar a questão da altitude. Luiz Castro, né? Reclama do segundo tempo do Botafogo. Não tivemos coragem para ter a bola. O Botafogo fez um grande primeiro tempo, tá? Fez um grande primeiro tempo, fez 3-0. E quando deu o intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu liguei na Botafogo TV, né? É Botafogo TV? Eu não sei, no canal do Botafogo no YouTube, né? E tava lá a galera falando e tal, e aí um dos apresentadores falou, 3-0 já ganhou, né? E o outro falou, calma, calma. Aí o cara, pô, como assim, calma? Tá 3-0, é o César Valerro, né? Falei, caramba, meu. E o outro tava certo, né? E o outro, eu peço perdão aqui que eu não tenho o nome dos caras, né? Mas você vê que realmente, né? Tomar um certo cuidado é perigoso, né? O futebol prega essas peças, né? O futebol prega essas pegadinhas, tá? Duas partes totalmente diferentes, de fato. Um primeiro tempo totalmente dominado por nós, não é à toa que fez 3-0, tá? Conseguimos fazer 3 gols. Na segunda parte, houve um momento decisivo, que foi a chegada do Valerro ao primeiro gol. A partir dos 3-1, instabilizamos muito. A equipe não conseguiu gerir o jogo no meio-campo adversário. Ao longo do jogo, tentou chegar sempre muito rápido à baliza. Não tivemos coragem de ter a bola durante o segundo tempo e convidamos o adversário para vir para cima de nós, como diria Rômulo Mendonça, um convite ao prazer, tá? Tomou 2 gols, tomou sufoco. Importante ter saído com esse resultado, porque poderia ter sido pior, tá? Vamos pro Mano Menezes. Mano Menezes elogia o primeiro tempo do Internacional e diz que o time precisava vencer
com ou sem sofrimento. Concordo com o Mano Menezes, o Inter precisava vencer de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, mas tem que destacar, Metropolitanos da Venezuela, um time fraquíssimo, e o segundo tempo foi caótico, assim, do Internacional, caótico, absolutamente caótico. Foi um bom primeiro tempo, Luiz Adriano desencantando, fazendo gol, né? Embora que tivemos a ideia inicial muito bem executada, controlamos o jogo, tivemos entendimento de como queríamos atacar, muito claro como preparamos o jogo, conseguimos fazer o placar, poderíamos ter feito mais um gol com o Luiz Adriano na bola por cobertura, mas fizemos primeiro tempo muito bom com vantagem significativa. Na segunda parte não conseguimos ter o controle da bola, o time sofreu e se distanciou em campo, o time estava se arrastando em campo. Sofremos o gol cedo, o que colocou o adversário no jogo, que era o que não queríamos nos primeiros 15 minutos. Depois eles jogaram bola mais direta, a segunda bola que andou por aí incomodando a gente, mas a equipe hoje precisava vencer. Com ou sem sofrimento, teria que vencer, tá? Como Botafogo, dois tempos distintos, mas a questão do Internacional acho que é algo muito mais profundo. É um time que por isso que eu falo, eu tava fazendo essa reflexão ontem, quando eu falava de Flamengo, de Corinthians, assim, um jogador não chega num nível profissional, esse tamanho, jogar num time como Internacional, sendo chinelinho. Ah, preguiçoso, hoje eu tô cansado. Os caras são competitivos e o primeiro tempo mostra isso. É um time que tá afim, é um time que quer virar a chave. O Mano Menezes não perdeu o vestiário. O Mano Menezes sempre falava, pô, falei com o elenco, estamos fechados, tá todo mundo com muita vontade de virar esse momento, cara, de fazer alguma coisa diferente. O Mano falou sobre isso em coletivas recentes, né? E, assim, uma questão física muito, cara, mas muito evidente, tá? Bora, vamos seguir, vamos para. Opa, é aqui? Não, é aqui as notícias esportivas, né? Vambora. Vamos para a agenda do dia, tá? The Strongest Fluminense, a gente vai ouvir o Fernando Diniz, entender um pouquinho melhor o contexto, né? Assim, o ponto de vista do Fernando Diniz sobre essa partida. Fato é que a altitude pesou, tá? Uma equipe que vai encarar o The Strongest e vira uma presa fácil, né? A altitude realmente é um fator preponderante, não é uma equipe. Você tem muita equipe que a gente olha e fala, é uma equipe meia boca, né? Essa equipe é muito fraca, como o Petroleiro, por exemplo, o Oriente Petroleiro, que o Bragantino enfrentou, com todo respeito, o Bragantino obviamente goleia por merecimento, mas essa é uma equipe que joga na altitude e é muito ruim. O The Strongest não é ruim, tá? E por isso faz resultados lá, né? Ali é o seu grande, a altitude é seu grande aliado, fez valer isso mais uma vez contra o Fluminense, fez um gol muito cedo, tá? E aí eu acho que isso meio que condiciona o jogo, porque se de repente sofreu, o Fábio teve que fazer fez um grande jogo mais uma vez. Se não toma aquele gol, de repente consegue arrancar um empate heróico, né? Eu acho que era isso mais ou menos que o Fernando Diniz estava imaginando. Não se defendeu bem, como eu disse. O Fábio foi um dos protagonistas do jogo, né? Então foi com uma proposta, imagino eu, de colocar um time mais jovem, imagino eu, para jogar defensivamente e apostar alguma coisa nas transições. Não deu certo, né? Porque você cara, é sangue novo, uma garotada, muita velocidade, muita vontade de se provar. Então a gente aposta num lançamento, numa transição rápida, ar rarefeito, a bola vai correr rápido, os caras, a gente talvez arranque algum golzinho, né? Não deu muito certo, é um negócio que pesou muito. Eu falei, o The Strongest sabe jogar na altitude, sabe que existe esse risco, né? De repente, os caras vão se fechar, vão jogar por uma transição, né? Eu acho que esse, para você encarar o The Strongest, tem que ser mais ou menos o jogo que o time titular do Fluminense faz. De você ter a posse de bola, encurtar os espaços, não correr muito, porque a altitude vai pesar, né? E, enfim, não sei se daria certo também, tá? Porque assim, a altitude pesa muito, você começa a sentir falta de ar, você se desconcentra e é muito fácil você errar, né? O estilo de jogo do Fernando Diniz é um estilo de jogo que te exige muita concentração. Então também não sei se daria certo. Se o time tivesse muito concentrado, obviamente, eu acho que talvez é o tipo de jogo que é o jogo perfeito para você fazer na altitude. Você não corre muito, você mantém a posse de bola, você encurta os espaços, dificulta os caras tirarem vantagem dessa altitude, tá?
mas não deu, assim, foi com uma equipe, colocou um sangue novo aí, mexeu bastante no elenco, acho que assumia que a derrota podia acontecer, a situação do Fluminense na tabela tá legal, tá ok, então acho que essa derrota, ela tá na conta, né? Foi mais ou menos o que fez o Palmeiras, pré-final do Campeonato Paulista, né? O Abel tomou a decisão de, cara, o jogo da volta do Paulista é a prioridade, porque não dá pra perder do Água Santa, né? Não dá pra perder o título do Água Santa. Então correu o risco, pôs uma garotada, um sangue novo, pôs um time mais jovem, menos experiente e saiu de lá com 3 gols a menos, né? Tomou 3 gols, acabou tomando 3 gols. E o Fluminense tem que agradecer que tomou só um, eu acho, tá? Então acho que dentro do planejamento do Diniz, 1-0 ficou de bom tamanho, até porque sofreu bastante, tá? Sofreu maus bocados, a gente vai ouvir também. Mais uma vez eu convido a você, torcedor tricolor, fica aí, a gente já vai ouvir a coletiva do Fernando Diniz, Metropolitanos e Internacional, tá? Metropolitanos 1, Internacional 2. É aquele típico jogo que você precisa vencer, né? Você precisa vencer. E um jogo de Libertadores, ele te proporciona aquele fator, aquele tempero a mais, né? Aquele algo a mais de mobilização, de você se mobilizar para a partida, de você, cara, de isso mexer com você mentalmente, né? De você entregar um algo a mais, fazer um algo a mais, fazer algo diferente. Se não vai na tática, vai na vontade, se falta inspiração, vai na transpiração. É mais ou menos isso. Isso é Libertadores, né? E diante de uma equipe como o Metropolitanos, assim, era a oportunidade perfeita para o Internacional ir lá, vencer e fazer o resultado. E o primeiro tempo dava mostra disso. O Internacional, ele. Calma aí, galera, foi mal. Tô mexendo no celular aqui. Perdão. O Internacional é mais time. O Internacional é mais time. Isso ficou evidente que o Internacional é mais time. Fez 2-0, como disse o Mano, a gente leu ali um corte da coletiva do Mano, poderia ter feito mais. Se faz mais, de repente dá um pouquinho mais de tranquilidade, mas o segundo tempo é um time que se acabou, cara. Se acabou. A percepção que eu tenho, e até porque o Mano falou recentemente de questões físicas, né? O Inter mandou embora o preparador físico, tá procurando outro preparador de renome aí, com um currículo bom, né? Claramente, assim, não digo claramente, porque a gente não tá lá, né? E o Mano, ele não crava, né? Na coletiva dele, ele não crava que é uma questão física. Ele fala, obviamente que é algo que se soma, mas não é só isso. Mas a percepção que eu tenho assim, a parte física é extremamente limitada. O time se entregou tanto no primeiro tempo, colocou tanta intensidade que acabou a pilha. Acabou a pilha. O Internacional, o time do Inter cara, assim, não tem condicionamento para fazer 90 minutos. Não tem jogadores para fazer 90 minutos de jogo. E aí passou maus bocados, passou sufoco, tomou um gol. O John, né, goleiro do Internacional, não era o glorioso Kehler, né? Já virou xodó da torcida. Virou xodó, ele teve que fazer uma defesa importantíssima no segundo tempo. Talvez não fosse por ele, o Internacional teria tomado o empate. Fez uma grande defesa. O Hernandes, né, o Nicolas Hernandes foi expulso, ele parou um contra-ataque do Metropolitanos. Uma situação claríssima de gol, ele toma um cartão vermelho. Então acho que, no geral, assim, o segundo tempo é assustador, assim. É assustador. Se perguntar qual que é a perspectiva que você tem do Internacional num curto prazo, ela é pessimista. Porque a percepção que passa é o Mano Menezes, ele é um grande treinador e a gente viu isso no primeiro tempo. O que o Internacional, taticamente organizado e comprometido, ele é capaz de fazer. Agora, o segundo tempo, quando o time perde a sua força física, né, em virtude do desgaste, é um time que, cara, é assombroso. É assombroso. Então, como é que vai fazer, né? Porque mesmo se o Inter contrata o melhor preparador físico, cara, isso é preciso de tempo. O Flamengo, a gente está falando desde o início da temporada que os jogadores estão mal fisicamente. E aí, torcedor colorado, você acha que trazer um cara de renome,
né? Vai, assim, em pouco tempo, vai ter a data FIFA aí, né? Nesse tempo da data FIFA, vai dar tempo? Vai dar tempo de preparar? Minimamente essa equipe do Internacional? O Flamengo tá desde o começo do ano sofrendo com isso. Você acha que vai dar tempo? Eu falo, vai ser um curto prazo, não vai ser fácil. Vai ter que ser muito mais na garra, na vontade, né? Fazendo valer o primeiro tempo, o melhor possível, e no segundo tempo ir para o sufoco. Assim, é a perspectiva que eu vejo no curto prazo. Funcionou, eu acho que é importante a vitória, muito pela questão psicológica, né? Eu tinha falado sobre isso, cara. Esse jogo é fundamental para o Inter, porque é a chance de tentar virar a chave. Talvez é aquele resultado que você precisa para virar aquele momento ruim, né? Trazer, começar a vir coisas boas. O Luiz Adriano fez gol, já pode ter sido o gol para uma virada de chave para tirar zica. Isso acontece, né? A gente acompanha futebol há muito tempo, vê vários centroavantes que só precisa de um gol, né? Para dar um clique, para desencantar. Vamos ver, talvez possa ser isso. Talvez, não dá para saber, né? Bom jogo do Alan Patrick também, talvez o Alan Patrick talvez seja um dos poucos da equipe colorada que fisicamente deve estar um pouquinho melhor, um dos poucos, tá? Venceu, importante ter vencido, tá bem no seu grupo, tá? Só para, vamos para Sul-Americana, resultados da Sul-Americana, a gente traz as tabelas, tá? Deixa eu só abrir a página aqui já, deixar aqui aberto no cantinho. Vambora. Aqui sobre Botafogo e César Valerro, né? Universidade César Valerro, como a gente leu um trecho ali da, da coletiva do glorioso Luiz Castro, né? Técnico Luiz Castro. E é importante vencer fora de casa, né? A gente sempre fala isso. A vitória fora de casa é o que conta. O resultado, obviamente, que o primeiro tempo é muito animador, o segundo tempo é para deixar o torcedor preocupado para o restante da temporada, né? Porque você fala, pô, primeiro tempo excelente. Se termina o jogo 3-0, mesmo o segundo tempo meio moroso, o torcedor fica animado. Aí toma dois gols no segundo tempo. É um jogo de dois tempos diferentes, né? O primeiro tempo volta pouco, o segundo do César Valerro. E aí toma dois gols e correndo risco, sofrendo sufoco. Então fica uma certa apreensão, né? Mas é importante destacar o resultado, assim como o Bragantino. O Oriente Petroleiro é muito fraco, sim, e aí muita gente vai minimizar o resultado. Ah, um time muito fraco. Cara, você joga na altitude, é sempre complicado. E se você pega um adversário fraco, é ir lá e bater e golear, né? Porque o saldo de gols é algo importante, é algo que conta muito, né? O grupo do Bragantino não tá fácil, né? Ninguém tá destoando. Vamos usar os grupos, tá? Cadê aqui? O The Strongs, né? O grupo do Fluminense. O Fluminense tá com 9 pontos, por isso que eu falei, tava numa boa situação nesse grupo. O River Plate, curiosamente, é o último colocado, né? Era um dos que a gente considerava o grupo da morte, justamente porque o Fluminense praticando um bom futebol na época, né? Hoje já tá dando uma oscilada, acho que vai tender a melhorar novamente. River Plate, né? Um dos que a gente sempre coloca no pacote dos favoritos, The Strongest, pela questão da altitude, jogar muito bem em seus domínios. Tá aqui, Fluminense, The Strongest, Sporting Cristal e River Plate, tá? Sobre. Caramba, cadê? Cadê? Internacional. Oh, meu Deus. Grupo B. O Inter tá liderando, tá? Essa vitória foi fundamental pro Inter. Não tem nada, não tá tranquilo, não tem nada garantido, tá? O Metropolitano está zerado. Nacional tá com 7, Medellín tá com 7 e o Inter tá com 8 nesse momento. Nada garantido, acho que garantido mesmo para todos esses é a vaga na Sul-Americana. A vaga para o mata-mata da Libertadores tá tudo em aberto, por isso que a vitória do Inter foi muito importante, tá? Conseguir essa vitória, esse feito, mas o próximo jogo foi. Deixa eu carregar aqui. O próximo jogo vai ser contra o Nacional, né? Vai ser no dia 7. Tem pouco tempo até lá. Se o time tá mal fisicamente hoje, como é que vai ser aqui? A gente sabe que os clubes uruguaios são clubes que são clubes que jogam muitas vezes na imposição física, né? E essa partida aqui é fundamental para o Inter, né? De repente buscar um empate, conseguir um empate, vitória. Eu acho que o Inter tem mais bola que o Nacional, tá? Mas sim, pode fazer um primeiro tempo primoroso e vencer. E vencer o primeiro tempo, no caso.
E o segundo tempo, né? Como é que vai ser? Esse que é o ponto, assim. Esse que é o grande ponto de interrogação. Não dá para você cravar muita coisa. Por quê? Como eu falei, assim, eu não acompanho muito o dia a dia do Internacional. O que eu vejo dos setoristas é justamente reclamando muito da parte física. Essa é a impressão que passa dentro de campo. Um time muito mal preparado fisicamente. E não é num curto prazo, num curto espaço de tempo que você melhora isso, que você aprimora a parte física. Eu volto a ressaltar, o Flamengo desde o início da temporada está brigando com isso, tá? Então não é algo que vai ser corrigido e resolvido no curto prazo. É isso que de repente te deixa com aquela pulga atrás da orelha, tá? O Botafogo tá aqui, primeiro do seu grupo, empatado em pontos com a LDU, não tem nada tranquilo nesse grupo ainda, tá? Nada tranquilo, mas eu acho que o Botafogo tem condições de se classificar em primeiro no caso, tá? Porque só o primeiro passa direto. O Bragantino também não tá tranquilo, 10 pontos, os mesmos 10 pontos em Estudiantes vai ficar entre esses dois, assim como no grupo A vai ficar entre Botafogo e LDU. Então, os jogos diretos, né, os confrontos diretos são fundamentais, assim como o Bragantino e Estudiantes. Tá? E, curiosamente, a campanha dos dois é muito semelhante, né? É muito semelhante, tanto do Bragantino quanto do Estudiantes. E aqui já é diferente. O Botafogo empatou, venceu, 2 vitórias, 2 empates. Se isso aqui for tendência, dá pro torcedor do Botafogo dar uma animada, tá? Que aí ele venceu 2, empatou 2, a gente vem de vitória, dá para dar uma animada. Mas eu volto àquela coisa, assim, eu acho que a coisa mais, o Luiz Castro não fala de prioridades, né? Não fala de priorizar uma competição ou outra, mas para mim o Campeonato Brasileiro ele é o mais importante para o Botafogo, é o mais importante, não só para o Botafogo, mas para tantas outras equipes, tá? Tantas outras equipes. Eu acho que é importante para todos. É mais importante para todas, porque para você fazer acordos comerciais, por ser um campeonato que você sabe que vai ter aquela quantidade de jogos, é o que te provê mais receita, né? Mas alguns clubes, a gente sabe, pô, Palmeiras, o Flamengo, né? São equipes que o Campeonato Brasileiro é muito importante, sim, mas a gente sabe que a prioridade são outras. Por quê? Porque tem grana, tem caixa, né? Você pode priorizar, o caso do Botafogo não pode se dar ao luxo de priorizar uma Sul-Americana, por exemplo, tá? Não por uma questão de prestígio, de resultados esportivos, mas por uma questão de grana. Eu acho que por uma questão de grana. Acordos comerciais por direitos de transmissão dos jogos. Eu acho que isso é o mais importante. Por isso que o Campeonato Brasileiro, para mim, é o mais importante, tá? Vamos embora, vamos para a coletiva do Fluminense, coletiva do Fernando Diniz, tá? Tá aqui o Martinelli também, Fernando Diniz e o Martinelli. Vamos, coletiva é curta, talvez a gente ouça tudo, estamos bem de tempo. A gente sempre tenta correr. Deixa eu respirar, né? Tô falando até rápido. Fluminense Futebol Clube, tá? O canal oficial do Fluminense no YouTube. Fica a rima para vocês. Se inscrevam no canal, ó. Eu falo, cara, ó. Tá pouco aqui, cara. Tá pouco, mano. Você torcedor, faça o convite a seus colegas, seus familiares, tá? Seus conhecidos. Deixa uma moral, se inscreve na TV do clube. Sempre faço esse convite a vocês para entrar lá, se inscrever, dar uma moral, tá? Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Diniz. E vamos embora, sem mais delongas. Fernando Diniz, coletiva pós-jogo, desse jogo entre The Strongest e Fluminense, tá? Aqui no meio. Boa noite. É difícil analisar esse jogo sem considerar todas as circunstâncias atípicas, né? O desgaste da viagem e a escalação totalmente alternativa que você usou. Diante disso, assim, eu queria te perguntar qual foi o planejamento que você teve com esse time, que tinha bastante jogadores jovens, e o quanto do que a gente viu em campo, um time que tentou competir na medida do possível, refletiu o que você planejou. E para o Martinelli, enfim, como se vocês se sentiram, né, em relação a jogar na altitude, enfim, o quanto você acha que isso pode ter influenciado no desempenho. Boa noite. Questão da altitude, a gente já sabia que era difícil, então a gente trabalhou psicologicamente para isso. E em nenhum momento do jogo eu achei que nosso time abafou, então a gente conseguiu sustentar bem. A gente teve parte do jogo que foi melhor que eles. Acho que faltou um pouco de tomadas de decisões erradas um pouco para a gente, mas na medida do possível a gente
conseguiu fazer um duelo com eles. Eu acho que é o seguinte, boa noite primeiramente. Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é outro tipo de, é um outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio aqui jogar na estreia com o time titular, tomou 3, podia ter tomado mais, porque é muito diferente o jogo. Muito diferente. E não é só o desgaste físico. O jogo muda completamente. Todo mundo erra passe que não erra ao nível do mar. Então você cai de maneira assim drástica a qualidade do jogo. Então é um jogo com essas circunstâncias, com a maratona de jogos que a gente teve, o planejamento, e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então o melhor jogo para poupar é esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Então trazer os jogadores aqui, que estava o Marcelo, Felipe Melo, o Ganso, do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da própria idade, e estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, do domingo não ia ter os caras de maneira adequada e também na quinta-feira provavelmente não. Então o planejamento foi assim, pensando na sequência e trazer um time com saúde, e o time conseguiu competir. A gente errou muita coisa da parte técnica, além dos efeitos da altitude. Eu acho que psicologicamente a gente suportou bem os efeitos da altitude. É difícil, os jogadores se desgastaram, é um time jovem que tinha bastante saúde, também é uma experiência assim que a gente vai formando o jogador. Então acho que eles conseguiram se empenhar ao máximo. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Agora é olhar para frente, começar a pensar no Corinthians e nas próximas competições. E só uma última em relação ao aspecto técnico que você falou, mesmo com o time alternativo agora, nos últimos 2 jogos com o time titular, é a primeira vez desde que você chega que o time chega a 3 jogos sem marcar gols, assim. O quanto isso está te incomodando, enfim, como que você está lidando com isso, Brigo? Não é questão de incômodo, é uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas aconteceu pontualmente. Acontece do mesmo jeito que ganhou de 5, ganhou de 7, ganhou de 4. É uma coisa que acontece, então não é preocupação, é trabalhar para que a gente volte a marcar e mais do que marcar, que a gente volte a vencer. Agora, bom, vamos devagar aqui. Primeira coisa, né? O Diniz, ele fala da questão de poupar, eu concordo com ele. Essa é a virtude da sequência e de jogos complicados. Esse talvez fosse o melhor jogo para poupar. E até pela campanha que já vem fazendo na Libertadores, né? Então acho que, por isso que eu sempre falo assim, é importante você começar bem, né? Às vezes você começa mal, tá começando, dá tempo de recuperar, é importante começar bem, porque tá todo mundo frio no início, né? E o Fluminense, em virtude da campanha que fez, pode se dar o luxo de chegar nesse jogo e poupar. Era o jogo mais complicado mesmo, ele cita por questão de idade dos atletas, a dificuldade de recuperação, não só pela idade, mas pelo calendário, pela quantidade de jogos. Então, muito difícil você ter algum tempo para recuperar bem, né? Do cara descansar mesmo. Ele vai ter um tempo de recuperação, mas não vai se recuperar bem. E indo até altitude, uma viagem longa, sabe? Uma logística complicada. Isso que o Fluminense, por exemplo, é a equipe carioca, né? Tem uma logística mais facilitada que, por exemplo, teria o Cuiabá, por exemplo, né? Então já tem uma logística que, de certa forma, favorece, mas mesmo assim, uma viagem muito longa, é desgastante, a altitude ela pesa, é algo que dificulta muito, te exige muito, né? E essa coisa da exigência, às vezes não é nem da parte física, porque você não corre muito na altitude, né? Você não consegue, tirando os clubes que são de lá, né? Você não consegue correr muito, porque te falta ar, você tem que fazer essa gestão dos seus esforços, porque falta ar, né? É uma parada assim que parece ser muito estranho falando. Quando eu só ouvia sobre isso, eu não conseguia sequer imaginar o que era a questão da altitude até você ir lá, até você sentir isso de fato. É uma coisa assim que você sobe por exemplo, tá? Só para dar um exemplo, você sobe um lance de 5 degraus. Aparentemente é um lance de escadas tranquilo, né? Parava pra pensar, pô, vou subir um lance de escadas de 5 degraus. Tranquilo. Se você sobe um lance de escadas na altitude, quando você chega no 5º degrau, você tá bufando. E não é de cansaço, é por falta de ar. É por falta de ar. Pouco oxigênio no ar. Então isso pesa muito, você imagina. Eu tô falando de uma escada de 5 degraus. Você imagina para um atleta de alto nível.
E cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem gente que vai para altitude e não sente nada. Não sente falta de ar, não sente dor de cabeça. Por exemplo, digo por uma experiência pessoal, eu fiquei com muita dor de cabeça, não passei mal, tem gente que passa muito mal, só fiquei com muita dor de cabeça. E eu percebia que qualquer coisa assim que, pô, tem uma rampinha, você tem que subir uma rampinha, tem que subir um lance curto de escada, você chega assim que você começa a bufar, né? E não é que você tá cansado, é que tá faltando ar mesmo, né? Então é algo muito curioso, eu estou falando de coisas do cotidiano, você imagina um jogo de alto nível, futebol profissional, né? Então é algo que pesa muito, é complicado, acho que a escolha por poupar, o planejamento que fez o Fernando Diniz, sua comissão técnica, de poupar nesse jogo, eu acho que foi a decisão acertada. Eu só não concordo muito com o discurso que ele faz em relação a ser desumano. Ah, é desumano, é outro esporte. Eu entendo. Eu entendo que é algo que pesa muito. Isso o fator altitude é algo que favorece muito o clube da casa. Favorece muito a equipe da casa, mas muito, muito mesmo. Tô falando da questão da falta de ar. Imagina os jogadores correr e de repente você vai fazer um jogo de transição, de correria, cara, você não aguenta por muito tempo. Isso pesa. Isso te custa. Se você não fizer a gestão disso, isso te custa uma partida. Né? Mas aí eu acho que essa questão de, pô, é desumano, eu acho que, cara, isso existe há muito tempo. Todo mundo sabe que vai encarar isso. Quando foi sorteado os grupos, o Diniz sabia que isso ia acontecer, e não só ele, tantos outros treinadores sabem que isso vai acontecer. Tá? Então é algo assim, cara, faz parte do futebol. Eu não é diferente, por exemplo, você está falando isso, mas se você continuar com esse discurso, nada vai mudar. É diferente, por exemplo, do calendário. Que sim, você vê treinadores reclamando do calendário, o Abel Ferreira, o Luiz Castro, e eu vejo muita gente, às vezes, na imprensa esportiva falando: ah, o futebol sempre foi assim, sempre foi desse jeito, o que tá reclamando, para que veio para cá? Então, eu acho que assim, eu entendo que sempre foi assim, mas a gente não pode fechar os olhos para que pro futebol melhorar com qualidade, cara, assim, para ter um nível de qualidade bacana, para que a gente tenha jogos mais pegados, mais disputados, o calendário tem que ser enxugado. É nesse ponto que eu quero chegar. Se a gente quer ter um futebol mais ou menos, pô, mas na altitude é a mesma coisa. As equipes que vão lá não praticam futebol. É outra modalidade. Sim, eu entendo isso. Eu entendo, mas ali é o campo dos caras, entendeu? Ali é o campo dos caras. Se você vai tirar o jogo de lá por causa da altitude, você vai fazer o time da casa enfrentar uma logística que pode não ser favorável. O fator de jogar em casa é você primeiro poder contar com a sua torcida e segundo a questão da logística. Eu não tenho que eu fico nos meus domínios, eu faço uma viagem curta, eu tenho essa vantagem, eu desgasto menos e tenho o apoio do meu torcedor. Se tirar isso, é complicado. Uma coisa diferente é o Puerto Cabello, né, ali do São Paulo. Porque a logística para chegar lá, o São Paulo enfrentou uma parada muito, cara, assim, é uma logística insana para ter chego lá. Por isso que eu questionei esse ponto. Falei, cara, você tem que escolher lugares onde existe o mínimo de acessibilidade, em termos de logística, né? Que te permita ir lá e de repente te permita pelo menos fretar um voo. Ah, para você enfrentar o The Strongest, a viagem é longa. Isso de fato, é uma viagem longa, ela não é fácil, mas a logística ela permite. Né? A logística ela não é desfavorável, ela não vai te desfavorecer porque você vai ter que fazer 500 mil conexões. Não, você consegue fretar um voo e ir direto. Mas o que pega é a altitude, entendo isso. Entendo quem reclama da altitude. Acho que é um componente muito preponderante. Acho que é um componente que condiciona muito o jogo. Mas eu falei, se você tira esse fator, se você tirar vamos tornar o jogo igual. Tá bom, vamos tornar o jogo igual. Então, a gente vai... não vamos fazer mais jogos na altitude. As equipes que jogam na altitude vão ser desfavorecidas pela questão de mandar um jogo em casa, de ter a sua torcida ao lado. Não tem condição do The Strongest mudar o seu clube da onde ele tá para, sei lá, se muda ali pro Acre, que ali é o nível do mar, né? Não tem condição, cara. Né? Por isso que eu falo, essa questão da altitude é muito complicado, porque ali é a casa dos caras. E aí você fala, não, então assim, se o The Strongest não pode jogar na casa deles,
O Fluminense também não pode jogar na casa deles. Tudo bem, mas aí olha a confusão que você começa a criar, entendeu? Olha a confusão que você... os times da altitude não podem jogar lá, mas tem que jogar em campo neutro, então todos os times do grupo tem que fazer em campo neutro também. Mas olha a confusão que se começa a criar. Em outros grupos, algumas equipes vão poder sediar seus jogos em casa, já é uma desvantagem, né? Porque num grupo acontece uma coisa, no outro grupo vai acontecer outra coisa. Então vira uma bagunça, né? Por isso que eu digo, eu acho que a altitude é algo que condiciona muito o jogo, mas muito mesmo. Posso até dizer que é algo desumano, posso até dizer isso. Mas, cara, assim, daí a falar, pô, tem que tirar o jogo de lá, aí eu não sou de acordo. Aí eu não concordo. Não que o Fernando Diniz tenha falado isso, mas quer dizer, eu acho que pesa, ele condiciona muito o jogo, mas essa é uma coisa que não dá para mudar. E é uma coisa que, assim, você sabe desse fator desde o sorteio. Então você vai ter que fazer uma preparação diferente para esse jogo. Você sabe quando vai ser o jogo. Você sabe, não necessariamente você sabe quando vai ser o jogo, mas você tem ideia de quando vai ser o jogo e você sabe que esse jogo vai acontecer lá. Vai acontecer numa altitude. Então, como é que a gente vai se preparar da melhor maneira possível para chegar lá em condições? Aí você tem que quebrar a cabeça, aí você tem todo um staff para te permitir isso. É difícil? É muito difícil. O time da casa tem muita vantagem? Tem muita vantagem. Mas daí eu acho que, cara, é desumano? Talvez, cara. Para alguns atletas pode ser desumano. Como eu disse, cada um reage de um jeito diferente. Tem gente que passa muito mal mesmo. Tem gente que não vai sentir só na hora que correr. Faz parte, né? Então por isso que todo mundo tem que estar, sei lá, vamos levar cilindro de oxigênio, vamos deixar remédios permitidos, né? Para não cair no doping, permitidos à disposição. Todo mundo já se prepara, chega lá pouco antes do jogo, né? Que é o que normalmente faz. Chega lá um pouquinho antes do jogo para ficar o mínimo de tempo possível lá, para não dar tempo da galera começar a passar mal. Já chega respirando oxigênio, joga, vai sentir falta de ar, volta pro vestiário, faz o mesmo processo, toma remédio para dor de cabeça e consegue com o segundo tempo faz substituições. Não sei se esse é o planejamento ideal, mas os caras têm especialistas à disposição que o permitem fazer isso, né? Vambora, vamos para mais um. Christian Baeta, do Resende Primeiro. Diniz, boa noite. Queria te parabenizar pelo esquema de rodar os atletas, principalmente colocando os mais jovens, mas eu queria saber de você também, que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre o Fábio. Né? O Fábio hoje fez 91 jogos pela Libertadores, é o brasileiro que mais atuou pela Libertadores. A atuação dele hoje, nesse jogo contra o Desterão na altitude. E do Martinelli, eu gostaria de saber se ele concorda em jogos acima de 3 mil metros de altitude. Se você concorda com jogos acima de 3 mil metros de altitude? Igual o professor falou, acho que é um jogo que totalmente muda, a gente erra muito tecnicamente, até se adaptando, bola longa, muda muito o peso, a bola corre muito mais. E é desumano, cara, jogar aqui, eu acho. Totalmente é outro jogo do que a gente está acostumado, da nossa intensidade de jogo. Então acho que é muito difícil e tá aí a prova de todos os times que vêm jogar aqui, sempre é muito difícil competir aqui, assim, para ganhar deles aqui. Bom, em relação ao Fábio, é um prazer sempre poder contar com o Fábio. Já falei mais de uma vez que é um dos melhores goleiros que o Brasil produziu aí nos últimos 20 anos. Um tipo de jogador que merecia ter disputado no mínimo uma Copa do Mundo. Infelizmente ele teve pouca chance na seleção brasileira. E é um craque, um gênio. Para mim, um gênio do gol. Faz coisas com a idade dele, só consegue jogar nessa idade porque ele não faz força para ser goleiro. O cara aqui parece que nasceu, de fato, para ser goleiro. Embora ele treine todos os dias, ele nunca ficou fora, para vocês saberem, estou aqui há 1 ano e pouquinho, o Fábio nunca ficou fora de nenhuma sessão de treino. O cara pagou um preço aí para poder aprender a jogar com os pés e evoluiu fantasticamente. Ele consegue produzir com o pé hoje. De fato, é uma coisa muito importante e então a gente só tem a agradecer a presença do Fábio aqui no nosso time. Acho Lisa Mesa, por favor. Aqui o Martin foi perguntado a mesma coisa, a questão de altitude, né? Ele concordou com o Diniz. E você vê que tem só para acrescentar, né? Tem várias coisas, né? Além da questão do oxigênio, o ar como é rarefeito, a bola corre mais, ela pega efeitos diferentes, né?
Então é complicado. Ele falou, pô, você vai fazer um passe, uma infiltração, um passe longo, lançamento, é muito fácil você errar, né? E é uma coisa que pesa, você não tá preparado, não tem como você se preparar para isso. Tirando aquele período pré-jogo, né, que você tem de aquecimento, onde você, enfim, faz aquele seu aquecimento, chutes a gol, né? Aquele famoso, né, vai ter aquela oportunidade que você tem para entrar em campo e sentir, a menos que você só tem esse tempo praticamente, né? Praticamente sim. Ou não, ou você vai antes e tenta fazer uma preparação melhor, enfim, mas é pouquíssimo tempo para você se adaptar. Então, além da questão do ar, do oxigênio, tem a questão do que a bola também ela é diferente, o peso é diferente, né? Então tem mais esse fator que pesa na altitude, né? E aí sobre o Fábio, Guerreiro Imortal, né? Eu falei várias vezes, citei vários nomes aqui, né? Vários Highlanders, né? E o Fábio é mais um deles, né? No nosso futebol. Impressionante os níveis de atuação. O Diniz até fala que assim, pô, é um cara que merecia ter jogado uma Copa do Mundo. Eu não sei se jogado uma Copa do Mundo, mas porque é uma coisa que o Vampeta sempre fala, pô, é complicado, né? Todo mundo trabalha e é o sonho de qualquer atleta estar lá. Então daí você dizer, pô, o Fábio merecia mais que o Alisson, o Fábio merecia mais que o Ederson, o Fábio merecia mais que o Everton, o Fábio merecia mais que, sei lá, Júlio César, que jogou Copas anteriores, merecia mais que Cássio, por exemplo. Assim, é complicado você tirar a vaga de alguém, mas que ele merecia ter, de repente, feito mais jogos pela seleção, né? Tido oportunidade de jogar jogos como titular, nem que seja amistosos, né? Jogos amistosos, isso eu concordo. Eu acho que sempre foi um goleiro muito acima da média, muito elogiado e teve pouquíssimas oportunidades, né? Complicado porque quando o Fábio estava vivendo grandes momentos no Cruzeiro, também tinha outros goleiros, né? Vivendo grandes momentos, goleiros brasileiros, né? Então realmente complicado, mas é um cara diferenciado mesmo. Como o Diniz fala, ele nasceu para isso, né? É um cara que faz o que faz sem fazer força. Não é que ele está se matando, não. Ele faz o negócio sem fazer força, né? Faz acontecer naturalmente. Então, e dessa vez, essa partida, como eu destaquei, não fosse ele, talvez o prejuízo foi muito maior. Fosse muito maior, né? Porque o Fluminense vence, é importante a vitória. Vence não, o Fluminense perde. É importante a derrota, porque isso deixa, né, o The Strongest próximo do Fluminense em pontuação, mas tomou só um gol. O River, por exemplo, tomou muito mais. Então, no final da fase de grupos, de repente você chega numa hora de fazer conta, um saldo de gols é importante. Você ter tomado só um, e aí vai ser fundamental essa atuação que o Fábio teve de repente, ele ter sido um dos protagonistas e ter permitido esse placar que poderia ter sido muito mais elástico, né? ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Acá estamos en vivo para Fútbol de Primera de Bolivia. Profesor, ¿cree que tal vez pudieron haberse llevado algún punto de la ciudad de La Paz, ya que Die Stronger abrió rápido el marcador, ¿no? Y se les terminó complicando? Y además, ¿cree que la figura tal vez hoy del partido fue su portero, porque pudo salvar en varias ocasiones tal vez de poder haberse aumentado el marcador? Entendi. Eu acho que o gol no começo foi de fato assim uma coisa que ninguém gosta, que modifica o aspecto do jogo. Tomamos um gol cedo numa jogada. Fazia 27 partidas que o Fluminense não tomava gol de bola parada, perdeu do Botafogo de 1-0 gol de bola parada e hoje perdeu de novo o gol de bola parada, que estava sendo um dos nossos pontos mais fortes dessa temporada. Em relação ao Fábio, eu já respondi, de fato ele foi muito bem no jogo, principalmente no segundo tempo, que o jogo, quando vai chegando perto do final e a gente precisando correr atrás do resultado, fica ainda mais desumano jogar aqui, que foi o que aconteceu com o River também. Fizeram 3 gols no primeiro tempo e o segundo tempo não fizeram mais gols porque perderam uma enormidade de chance. Eu acho que jogar nesse tipo de altitude tem que ficar registrado que assim, o princípio da igualdade ele fica maculado, porque não é igual, é muito desigual jogar aqui. Muito desigual para todo mundo. Então não adianta você... Eu não sei qual que seria a medida, mas não dá para jogar aqui. Assim, não é igual. As pessoas vêm porque a gente é obrigado a vir a jogar. Mas não é uma coisa aceitável vir jogar acima de 3.000 metros de altitude. Quando bate 2.600, 2.700 já muda bastante o jogo.
Mas acima de 3.000 é muito pior. Aqui, só para retomar essa discussão. O Diniz, ele fala, pô, jogar aqui, o princípio da igualdade fica maculado. Então, eu concordo, assim, não vou discordar assim, da questão de que jogar numa altitude de mais de 3.000 metros do nível do mar, o jogo fica condicionado. O jogo fica condicionado para a equipe que está jogando lá, que está preparada para jogar lá, que tem condições de jogar lá. Só que ele até fala assim, eu não sei qual que seria a medida, mas tirar o jogo de lá, ali é a casa dos caras. Esse que é o problema. Ali é a casa dos caras. Então você vai tirar os caras da sua casa para fazer um jogo num campo neutro, ou seja, não vai ter torcedor, vai ter apenas simpatizantes. Você não tem o poder, assim, essa questão da vantagem da logística, porque você está perto de casa. Você não tira vantagem disso, você não tira vantagem do que o torcedor pode fazer de intimidação. E aí o Fluminense vai lá, vai fazer um jogo nessas condições, o princípio da igualdade fica maculado também. Ah, mas aí a gente faz então, quando vai enfrentar os caras, a gente também não joga no Maracanã. Mas aí outros adversários do grupo vão poder mandar, outras equipes de outros grupos vão poder mandar na sua casa. Então, assim, a competição como um todo, você já começa a criar uma questão complicada de organizar jogos e o princípio da igualdade vai ficar maculado também. Se equipes de outros grupos podem mandar seus jogos em casa, a questão da igualdade fica maculada também. Esse que é o problema, entendeu? Esse que é o ponto. E a questão de torcida e de logística, de você poder fazer um jogo na sua casa, porque assim, você não viaja, né? Você pega um ônibus, fica 15, 20, 30 minutos no ônibus para chegar até o estádio. É muito, cara, assim, é muito bom, né? É muito bom para você. Porque você não se cansa, né? Você fica perto da sua família, você pode fazer a concentração com a sua família. Tem todos esses fatores. Então, assim, o princípio, mudar este fato, o princípio da igualdade também seria maculado, na minha opinião. Para encerrar, o Gabriel Amaral do resto. Diniz, boa noite. Eu vou começar pelo Martinelli, na verdade. Boa noite, Martinelli. Eu queria saber de você, cara, já que a gente falou bastante sobre altitude, muito se fala sobre a dificuldade de respirar, enfim, se houve algum caso entre você ou algum dos outros jogadores de alguma dificuldade de respiração, e também uma outra dificuldade que é da questão da bola correr mais rápido, se vocês sentiram isso também em algum momento do jogo, da bola correr. Aí, só para o Diniz, Diniz, sobre tática, o gol com 4 minutos, eu imagino que era uma coisa que vocês não esperavam, mas sabiam que podia acontecer. Eu tive a impressão, quando saiu a escalação, que o Thiago Santos talvez jogasse como terceiro zagueiro, que fosse ali para dentro da área para tirar alguns cruzamentos dele. Isso aconteceu ou era uma intenção sua? E dentro da tática do jogo, mudou alguma coisa esse gol aos 4 minutos ou não? Boa noite. A questão, sim, de respirar dificulta, até passar um pouco o decorrer do jogo, vai tentando se adaptar ao máximo possível, mas a questão da respiração, quando você faz um movimento de muita intensidade para um lado e para o outro, você acaba demorando mais para recuperar. E a questão da velocidade da bola muda muito. Acho que a gente tentava inverter bastante corredor e tem vezes que a gente errava coisa que não é acostumado a errar. Então, acho que é muita dificuldade, que a bola corre muito aqui. Foi isso. Em relação à tua pergunta do Thiago Santos, em nenhum momento pensei em jogar com ele com 3 zagueiros, porque os problemas que a gente teve de bola assim, no alto foi praticamente todas de bola parada. E na bola parada ele está na área já é. E hoje a gente, talvez o time mais alto que eu consegui botar, desde quando eu cheguei aqui, foi hoje. A gente tinha um monte de jogador grande. É que tem uma dificuldade aqui, até para a bola parada, que é difícil, porque muda muito a trajetória da bola, a velocidade que a bola chega, tudo é difícil. É difícil para o Fábio sair, é difícil para a gente tirar. E os caras levam bastante vantagem aqui na bola parada. Mesmo a gente tendo a melhor altura hoje no jogo, para a gente não sofrer nada. Embora o primeiro gol foi uma falha, a bola foi baixa no primeiro pau, uma jogada mapeada do jogador que era para estar marcado. Então foi uma falha tática. O primeiro gol não tem nada a ver com a altitude, não tem nada a ver com a gente estar com um time grande. E os caras acho que talvez até erraram a batida, o jogador chegou e antecipou a bola no primeiro pau. E a gente não mudou a tática por conta que tomou o gol com 4 minutos. A gente ia tentar jogar um bloco médio alto, tentar deixar o time perto.
A gente conseguiu taticamente igualar o jogo, que a gente sentiu muito ontem hoje no jogo. Obviamente, se está com o time que é mais treinado, esses efeitos ele acaba diminuindo, que tem uma economia de energia. A gente acaba jogando mais próximo, que é a característica do time. Por jogar mais próximo, mesmo estando na altitude, acabar errando menos passe. Mas a gente jogou com um time que joga pouco junto. Então a gente preferiu jogar num bloco médio-alto, deixando o time próximo. A gente não sofreu por conta da parte tática. O que a gente sofreu quando a gente recuperava a bola e ia querer acelerar o jogo, mesmo passe no chão de 5, 10 metros, a gente errava. Em inversão de bola, a gente praticamente errou todas. Todas, coisas que errou todo mundo. Quem tem passe longo bom, quem não tem o passe longo tão bom, todos erraram muito a bola longa, porque é muito difícil acertar a parte técnica. Aqui os gestos mais comuns para a gente ao nível do mar, aqui eles passam a ser muito difíceis de serem executados. É isso, professor. Boa noite. Obrigado a todos. Bom, que é só para resumir, né? Mais uma vez destaca a questão da altitude, como isso compromete, né? Ele tenta até fazer um planejamento para o jogo, mas tentar manter o time, os jogadores próximos, para essa questão da altitude não pesar tanto, mas quando você precisa, um passe mais longo, um lançamento, o cruzamento é realmente mais complicado, é difícil, o área é rarefeito, a bola corre mais, ele erra o passe, né? É uma jogada, é um passe meio descalibrado, né? Porque você não está adaptado àquele tipo de situação. E o gol que ele falou, pô, a gente tomou um gol numa bola parada, não é costuma acontecer. Ele foi até perguntado do Thiago Santos, pô, imaginamos que poderia jogar com 3 zagueiros, né? Porque também, pela questão da altitude, jogar por empate, joga com 3 zagueiros, dá uma sustentação defensiva. Não, na bola parada, todo mundo vai para a área, né? Então o Thiago Santos já joga como um defensor. E talvez como ele disse, foi o time mais alto, de repente, que ele já usou, né? Defensivamente falando. Então, cara, são coisas do jogo mesmo, não é um time que está adaptado a jogar junto. Como falei antes, se de repente vai com o time titular, time que está adaptado a jogar junto, acostumado, de repente fica só trocando bola, aquela posse de bola inerte, não corre riscos, os caras estão mais acostumados, estão mais entrosados, de repente consegue espetar alguma coisa. Mas não, você vai com um time mais desentrosado, apesar de toda a ideia do planejamento é difícil, já seria complicado ao nível do mar, você imagina na altitude, então isso realmente pesou. Não acho que está dando desculpa, acho que de fato pesou e ele poupou no jogo certo, na minha opinião. Na sequência do Fluminense, eu acho que essa seria a melhor partida para poupar. Estava contando com a derrota, não acho que estava contando com a derrota, mas imaginava que a derrota era um resultado plausível e possível de acontecer. Imagino que jogou mais pelo empate, mas não deu. Toma um gol muito cedo. O Fábio foi destaque, poderia ter sido pior. Eu acho que, como eu disse, assim, pela questão até do saldo de gols, eu acho que ficou de bom tamanho. Tá? Porque se pensar que o River tomou uma goleada lá, o Fluminense tomou apenas um gol e é teoricamente um bom resultado se você for computar saldo de gols, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar por hoje. Não temos jogos na sexta-feira, pelo menos não dos que a gente costuma falar, tá? Vamos ver as notícias esportivas, vamos ver o que está acontecendo. E aí, talvez amanhã a gente grave, né? Vamos ver se a gente grava alguma coisa. Se a gente consegue, de repente, ouvir uma outra coletiva. Vamos ver, não sei, né? Não sei. Ou se a gente dá um descanso, porque aí, no final de semana, a gente volta com a rodada. E aí a gente começa a gravar tudo de novo, tá? Finalizo por hoje. Muito obrigado você que existiu até aqui. A gente ouviu a coletiva do Diniz inteira, mas sempre fazendo um convite a você para entrar lá. Se inscreve no canal do Fluminense, tá? Curte o vídeo se você gostar. Muito obrigado. Ótimo final de semana. Um forte abraço. Não sei, talvez amanhã estamos aí, talvez não. A ver, tá? A ver. Valeu. Forte abraço e até a próxima. Tchau.